Olá, hoje é dia 27 de abril, Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e nesse dia nós chamamos duas mulheres para conversar. Então, que esse seja um tempo de fala dessas duas mulheres que seguem nessa em tantas lutas. Eu chamo agora Luísa e Mirtes Renata. Se apresentem. Sou Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, sou ex-empregada doméstica, sou madrinha do Instituto Menino Miguel da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou ativista social do grupo Curumim, que é um grupo feminista e antirracista aqui de Recife, e também faço parte do grupo Afro-Resistência, que é um coletivo internacional que a gente age de uma forma remota para solucionar, ajudar o nosso povo negro. Sou estudante de Direito da Uninasal, no primeiro período. Bem, eu sou Luísa Batista Pereira, eu tenho 65 anos, sou trabalhadora doméstica aposentada, mulher negra, mãe solteira. Atualmente eu estou presidenta da FENATRADE, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e estou também compondo a direção da CUT Pernambuco e da CONTRAX, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comércio e Serviços, e nós, as trabalhadoras domésticas, estamos no ramo de serviços. Também, quando o tempo dá, sou militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco. E procurando, né, no meu lugar de sindicalista, apoiar aquelas trabalhadoras que não têm os seus direitos respeitados. Então, é isso. Como a gente vai linkar essa questão do trabalho doméstico com um momento atual, que a gente vive uma das mais graves crises sanitárias que a gente já pensou viver, que é a pandemia do coronavírus, mas que traz consequências sociais e econômicas profundas. Então, a pandemia ela escancara desigualdades que já existiam, não foi a pandemia que criou, ela só aprofunda essa desigualdade, ela aprofunda esse abismo que existe no Brasil das desigualdades sociais. E aí eu queria perguntar para vocês quais os efeitos da pandemia, como vocês sentiram e se sentiram alguma mudança antes do trabalho doméstico, anterior à pandemia e durante a pandemia, quando se dizia para todo mundo que o isolamento social era fundamental para a manutenção das nossas vidas. Eu fico observando que a gente discute muito, né, essa questão da pandemia e o impacto que tem causado na vida das pessoas. Só que algumas categorias de trabalhadores e trabalhadoras, o impacto é maior. Primeiro, segundo estudos do DIEESE, a gente vê que o trabalho doméstico, no ramo de serviços, foi o terceiro maior segmento impactado, né, que perdeu o emprego. E a gente não vê uma perspectiva, né, de pós-pandemia. Eu digo não vê porque aumentou o número de pessoas desempregadas, de pessoas que, inclusive, eram empregadores domésticos, né? E quando eles perdem o trabalho, né? Quando eles perdem o emprego, a primeira coisa que eles fazem é demitir a trabalhadora, né? Não vai poder pagar, então demite. E aí contrata por um dia ou dois que não tem o vínculo empregatício, né? Temos direitos conquistados, o primeiro direito é 48 anos, que é a Lei 5.859, né? E a gente nunca atingiu um total de 40 ou 45% de trabalhadoras e trabalhadores domésticos formalizados. Somos o país que tem o maior número de trabalhadoras domésticas no mundo. Isso não é a federação quem diz, é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E aí a gente fala trabalhadoras porque somos maioria. Pelo menos 90% dentro do trabalho doméstico são mulheres. E dessas 90%, 79, alguma coisa, é de mulheres negras. Uma pessoa que cerceia a liberdade de uma trabalhadora e se aproveita de um momento de pandemia para exigir que essa trabalhadora fique prestando serviço direto numa casa, sem pagar por hora extra, nem adicional noturno. Então, essa pessoa está cerceando a liberdade dessa trabalhadora de ir e vir, né? Está coagindo. E a gente, nesse momento, vereadora, a gente tem lutado muito contra isso. Mirtes, antes de te passar a palavra, pegando o gancho com a fala de Luísa, eu queria trazer alguns dados, né? Que ainda antes da pandemia já vínhamos sofrendo com uma queda dos trabalhos
domésticos com carteira assinada. De acordo com a pesquisa do PNAD, da PNAD de 2020, diz que houve uma redução de mais de 11% dos postos de trabalho doméstico por carteira assinada. Sim. E isso aumenta ainda mais com a pandemia, justamente porque, diante de uma crise econômica, quando a gente vive um momento de crise, a primeira a ser atingida são as mulheres, em especial as mulheres negras, muitas que se submetem a terem que trabalhar, mesmo numa pandemia, com medo de pegar o vírus, de contaminar seus entes queridos, porque não tem outra fonte de renda além daquele trabalho, numa divisão de trabalho que é muito injusta na nossa sociedade. E aí, pegando esses dados, eu queria perguntar para a Mirtes, como foi para você, Mirtes, ter que trabalhar durante a pandemia, mesmo no período que todas e todos nós deveríamos estar cumprindo o isolamento social, estar nas nossas casas, na segurança das nossas casas e ter todas as condições materiais garantidas para que isso acontecesse, pela nossa segurança e segurança da coletividade. Eu queria que tu falasse um pouco da tua experiência. Justamente hoje, faz 1 ano que eu fui diagnosticada com Covid e eu continuei trabalhando. Quando veio o boom dessa pandemia, que não foi me dada a oportunidade de ficar em casa, me resguardando meu filho, resguardando minha mãe. Então, precisei sair da minha casa, junto com minha mãe e meu filho, para ir trabalhar em outra cidade, que é a cidade de Tamandaré. Então, dobrou o serviço. Para mim, foi uma exploração, mas eu não poderia abrir a boca e reclamar daquilo ali porque eu precisava trabalhar. Ainda mais sem ter a oportunidade de vir para minha casa todos os dias, eu tinha que dormir no trabalho, eu tinha hora para pegar, que era de 8 horas da manhã, mas não tinha hora para largar. Já teve dia de eu largar 10 horas da noite, cansada, e minha mãe já tinha terminado a parte do serviço dela, ela ainda ficava para me ajudar. Eu disse, não, mãe, vai-se embora descansar, cuida do meu filho e vai-se embora descansar. Momentos ali que eu via que meu filho precisava da minha atenção, e infelizmente eu não poderia parar para dar atenção ao meu filho, porque eu tinha que trabalhar. Fiquei doente, peguei Covid, eu e meu ex-patrão pegou Covid, veio se isolar aqui em Recife, no apartamento. A gente fez o teste, foi comprovado que a gente estava com Covid, contaminado, que eu já peguei com ele, pelo fato dele sair para resolver as coisas da prefeitura, reuniões, mais reuniões aqui em Recife. E assim, e continuei trabalhando. Foi muito difícil ter que todo dia me levantar, levar a cadela para passear de manhã cedo, e ainda recebendo críticas dos moradores do prédio, porque eu saía, porque todos eles sabiam que eu e ele estavam contaminados. E não me pouparam disso. Era fazendo um serviço e outro, parando, deitando. Graças a Deus não precisei ir para uma emergência, porque eu não tive falta de ar, mas todos os outros sintomas com relação ao Covid eu tive. Foram muito difíceis para mim. Minha mãe e meu filho também tiveram Covid, no mesmo período que eu tive, mas só que o deles foram mais fracos, a gente só veio descobrir depois, e foi algo muito difícil. E assim, não só foi eu que trabalhei no período da pandemia, muitas outras empregadas domésticas daquelas torres gêmeas trabalharam no período da pandemia e muitas ficaram dormindo no emprego, sem oportunidade de ir para casa. E nesse período ficou realmente bem escancarada a questão da desigualdade, do preconceito, principalmente a questão do racismo, do preconceito com relação a nós, empregadas domésticas. O quarto da empregada é a senzala. No quarto, que era para eu dormir lá em Tamandaré, mas eu não dormi porque ela me disponibilizou um quarto de hóspede, já que ela disse que não ia receber visitas e acabou recebendo. No quarto da empregada era mais um depósito, com os bagulhos da casa, tudo jogado lá. Infelizmente, muitas empregadas também não têm acesso a essa questão, não têm acesso à informação, porque eles já negam isso para que elas não abram os olhos e saiam de lá, deem um jeito de se esquivar dessa situação. E outras que têm, infelizmente, não saem porque precisam. E aí eu queria trazer mais um dado aqui para vocês, assim, que se a gente olha que as trabalhadoras domésticas são as principais vítimas
de uma crise que não é só uma pandemia, uma crise sanitária, mas é uma crise econômica profunda, como a gente pode pensar em meios de enfrentar essa crise? Como é estar no meio de uma pandemia como trabalhadora doméstica, tendo muitas vezes os direitos negados, e como a gente pode enfrentar? Porque o medo de perder o emprego está aí. A gente nunca assistiu, nos últimos 10 anos, um período de tanta crise, com a fome batendo na porta, né? Recife, a cidade de onde estamos falando, tem o título da capital mais desigual do Brasil. Então, a gente está no Nordeste, que é dentro das desigualdades, estão os estados mais desiguais, e em Recife, a capital das desigualdades do país. Então, a crise para a gente tem sido muito difícil. E aí eu queria saber como tem sido também para vocês. E aí eu devolvo a palavra para a Luísa. A sociedade nunca reconheceu o valor social do trabalho doméstico. Houve luta, houve conquistas de direitos, né? Direitos que não são respeitados em sua íntegra. A gente não tem um número expressivo de trabalhadoras domésticas formalizadas. Então, a gente tem que desconstruir isso. Que ontem, né, na segunda, teve 2 trabalhadoras que foram lá com Covid e contaminada pelos empregadores. Mas aí tem um sem noção, né, que vai e diz que a cozinheira, ao sair de folga, quando voltou, contaminou a família dele, né? Muita gente fala na Lei Áurea, e aí eu digo que ela foi uma lei para inglês ver, porque quando se planejou e assinou, ninguém pensou o que aquelas pessoas que foram traficadas, né? Aí as pessoas, aqueles escravos, não, ninguém nasceu escravo. Nós, povo negro, fomos traficados dos nossos lares, né, das nossas aldeias, dos nossos países, para vir aqui ser obrigado a trabalhar, ser escravizado para gerar a riqueza, né, do colonizador, né? Aí, o Brasil foi descoberto, o Brasil foi invadido. Então, se a pessoa quer uma trabalhadora doméstica em sua casa, ela deve sim parar e pensar que essa pessoa tem direitos, que essa pessoa tem que ser tratada com dignidade, porque respeito, dignidade é uma coisa individual que cada um tem ou não tem, mas respeito é mão dupla, é uma via de mão dupla. A nossa luta é mais antiga do que a CLT, e a gente está aí, né, ainda nos dias atuais, lutando para que os direitos que nós conquistamos sejam respeitados. Luísa, não sei se respondi tudo, mas... Muito, mais ou você menos deu isso. uma aula, mais ou menos isso. Você é uma grande professora para gente, que você deu uma aula da história, eu não tenho nem dúvidas, da história do trabalho doméstico no Brasil. Você falou em 2 coisas, né? Você lembrou da questão de Cleonice. Eu gosto muito quando a gente fala o nome das pessoas, né? Não há uma trabalhadora doméstica do Rio de Janeiro, assim. Não por acaso, a primeira morte de Covid-19 no Brasil foi justamente de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, que não fora dispensada do trabalho, mesmo seus patrões estando contaminados por Covid-19. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui com Mirth, que é uma testemunha ocular de não ter sido dispensada do trabalho num dos piores períodos da nossa história, durante uma pandemia. Porque quando a gente pensa em racismo estrutural, você diz, o racismo ele vai estruturar todas as desigualdades de classe e de gênero. Aí a gente traz os dados aqui, que a maioria dos trabalhos domésticos são realizados por mulheres, sejam trabalhos remunerados ou não remunerados, certo? Então, a divisão injusta do trabalho doméstico faz com que as trabalhadoras domésticas elas cheguem em casa e tenham que trabalhar sem fim. Eu tenho feito disso uma das principais bandeiras, a defesa de uma renda básica, não apenas de um auxílio emergencial, mas de uma renda permanente, principalmente para aquelas famílias que estão abaixo da linha da pobreza, que são milhares nesse Brasil. A gente faz a defesa do SUS, porque quem são as pessoas que mais estão morrendo? São justamente as pessoas que precisam acessar o Sistema Único de Saúde. Aí você olha para os dados da vacina, minha gente, veja que absurdo. A população negra ela tem sido vacinada
a metade da população branca. Para cada 2 pessoas brancas vacinadas, uma pessoa negra é vacinada. Só que nós somos as pessoas que mais morrem por causas naturais, por causas violentas, por doenças que poderiam ser evitadas. Negras. Então não tem como a gente dizer, vocês olham o racismo em tudo. Não, está em tudo, não é uma parte, é uma estrutura, né? E é essa estrutura que fez com que Cleonice precisasse trabalhar mesmo doente, que fez com que Mirtes não fosse dispensada no período que ela deveria estar com a sua mãe, que era uma idosa, com seu filho na sua casa, recebendo todos os direitos, recebendo o seu salário de maneira integral. E aí eu queria, nessa fase final, trazer à memória um projeto de lei que foi proposto pelo PSOL, pela nossa bancada federal, acho que o número dele é 2.477, é o projeto de lei 2.477 de 2020, que justamente exclui o trabalho doméstico do rol de serviços considerados essenciais. Para quem interessa que o trabalho doméstico seja considerado essencial? Para quem interessa que Mirta estivesse trabalhando na pandemia, que Cleonice não fosse dispensada do trabalho? É como se isso fosse um privilégio, mas é direito. É direito. E a gente precisa lutar meu caso, pela garantia dos pagavam, era a prefeitura. E no ainda meu caso, tinha uma não era fraude, nem eles que pagavam, era a prefeitura. Uma fraude. Vê que situação. Estou tomando um rumo totalmente diferente. Estou fazendo faculdade de Direito. Não quero só advogar, quero ser promotora, juíza e ajudar a nossa população, principalmente as mulheres, para não passar por o que eu vim, pelo que eu passei, pelo que eu vivenciei com relação às irregularidades na contratação, pela questão do racismo e preconceito. E vou continuar firme e forte nos meus estudos até o fim. Vou chegar até onde eu quero. E da mesma forma que eu estou tentando, que eu estou mudando de rumo, as empregadas domésticas também podem fazer isso. Infelizmente, muitas só chegam nessa área de ser empregada doméstica porque não tem oportunidade em outras áreas. Foi o meu caso. Eu terminei meu 2º grau, tenho curso técnico, mas infelizmente áreas com um emprego melhor, que pagam um salário melhor, não foi disponibilizado para mim. Muitas estão trabalhando como empregada doméstica por conta disso, que infelizmente não tiveram oportunidades. Mas eu estou agora lutando para ter outra posição. Um lugar que também pode ser meu. Não só como empregada doméstica. Empregada doméstica é um serviço, é um trabalho muito digno. Muito digno. Mas eu estou querendo buscar algo melhor, que também é meu de direito. Eu posso estar onde eu quiser. No final do meu curso de Direito, eu vou estar advogando, eu vou ser uma promotora, que é um lugar que vai ser meu. Eu vou ser uma juíza, que é um lugar que vai ser meu. E é um lugar que também pode ser de muitas outras mulheres, muitas outras empregadas domésticas. Eu gostaria de encerrar com um poema de uma companheira que já veio a óbito, né? Não pela Covid. Ela já tinha 80 anos, então ela veio a óbito o ano passado, o motivo foi outro, mas ela fez esse poema e a gente sempre gosta de lembrar. O nome do poema é Esqueci de Mim. Trabalhei, fiz o que da minha vida? Não sei. Criei filhos que não era meu, sempre às ordens para todos. O tempo passou, a vida mudou. A velhice chegou, as forças me faltam. Não lembrei de mim, vivi para os outros. Vou para onde, perdida no passado? Sonho que não se realizou. Afinal, não sei quem sou. Maria dos Prazeres. A gente está passando uma pandemia, o mar é o mesmo, mas os barcos são bem diferentes. E como a gente precisa ter essa perspectiva de quando uma mulher sobe, ela puxa a outra. Então, em qualquer área que você tiver, Luísa, frente ao sindicato, para trazer consciência para mulheres que não têm a mesma consciência dos seus direitos, do que ela precisa ter a consciência para cobrar os seus direitos, para não se submeter a relações de exploração violentas ou abusivas. Então, quando uma mulher sobe, ela puxa a outra. Que você, quando for subindo na área que você escolher, o que você quiser,
você tenha essa compreensão de que nós estamos em rede, né? De que as mulheres são muitas e somos diversas. E aí Audre Lorde traz de que eu não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Que essa luta seja por liberdade, por direito, por autonomia para todas nós. Eu queria agradecer o tempo de escuta, a participação de vocês em acompanharem esse vídeo, em acompanharem falas que foram tão potentes e tão importantes para a gente nesse dia que é um dia de luta em defesa das trabalhadoras domésticas, um trabalho que é constituído na sua maioria por mulheres, como foi dito aqui. Então, se você quiser continuar acompanhando a nossa mandata, seguindo, dando sugestões, acompanha o nosso trabalho, vem nas nossas redes, Dani Portela, PSOL, nós te esperamos lá. Gratidão, obrigada.